Alô galera, boa noite. Estamos aqui em mais uma live no canal Hip Hop Inglês. Bom, sexta-noite, né? Todo mundo aí confinado ainda. Acho que ninguém tem a boa da noite, ninguém tem para onde ir. Então vamos falar aí de conteúdo, né? Lembrando que essa live vai ficar disponível no YouTube, tá? Para quem, né, perder eventualmente, né? Vai ficar disponível lá para assistir, né? Quantas vezes necessário for, ou algum trecho eventual aí que vocês não, né, tiver que sair antes, ou enfim, entrar depois, não tem nenhum problema. Bom, hoje, o assunto de hoje, nós falaremos sobre Business English. Business English, que particularmente é a área do inglês que eu tenho, né, maior prazer em ensinar, é uma área que eu aprendi a gostar de tanto trabalhar, que eu acabei mantendo meu foco ali no aprendizado. Eu acho que é onde eu gasto mais energia, né, para ensinar, para montar materiais, né, para me prender à didática. E a ideia de hoje não é só Business English, é por que aprender Business English. Mas antes de entrarmos nessa seara, né, nessa ideia, vamos apenas elucidar, né, primeiramente, para muitos que não devem saber, o que é esse tal de Business English. Bom, Business English é digamos assim, é uma modalidade do ensino do inglês, né, uma abordagem, melhor dizendo, da língua inglesa voltada para o mercado de trabalho. Mas como assim para o mercado de trabalho? O outro não é? Não. O inglês que você aprende, via de regra, nos cursos de idiomas, são ingleses, desculpa. É o inglês genérico, né? É uma abordagem mais generalista. Né? Você tem inúmeras lições, alguns cursos você passa muitos anos lá estudando, e você verifica, né, determinadas unidades, aprende cinema, tipos de filme, frutas, legumes e, enfim, uma série de assuntos que são relativos à nossa rotina diária, né? Outros nem tanto, mas a ideia basilar disso aí é algo que passa pelo seu cotidiano, né? Cotidiano de vida, né? Não cotidiano profissional, cotidiano teu, né? Da sua casa, dos seus amigos, no seu lazer. Perceba que boa parte, né, para quem já fez algum curso, livro de inglês, poucas lições, poucas unidades de um livro de inglês, elas são criado um ambiente, né, é ambientizado num local de trabalho, né, raros. Quando é só para destacar algum diálogo, para usar uma estrutura gramatical específica, mas não tem esse trabalho voltado para o que realmente precisa no mercado de trabalho. E esse é o papel do Business English. Ele é uma abordagem no inglês, digamos que é um braço, né? O inglês é um grande círculo, e é uma fatia desse círculo que é voltado para as necessidades. E quais necessidades são essas? Primeiramente, você precisa de um vocabulário mais específico, né? Nada muito formal, nada muito difícil, mas há de convir que, via de regra, nós no nosso ambiente de trabalho, a gente tem uma maneira de expressar que é um pouco mais contida do que quando estamos com amigos, correto? Normalmente com amigos a gente tem um vocabulário mais descontraído, com família, você fala mais dia a dia. E normalmente no ambiente de trabalho, sobretudo quando está se dando as relações de trabalho, ali, uma reunião, alguma coisa assim, você tem um vocabulário mais contido, né? Você tenta ser mais objetivo nas suas palavras, né? Você sempre tenta usar algum sinônimo que seja mais polido, sobretudo se você tiver uma reunião com algum cliente, né? Isso aí é bem sério, né? Você não vai, né, usar gírias à torta e à direito. É evidente que com colegas de trabalho, né, no happy hour, aí, né, a coisa corre mais solta. Aí é apenas o colega que é do trabalho, não é o ambiente do trabalho. Você não está participando de uma conferência com a matriz da empresa que é do exterior, por exemplo, né? Com o diretor geral. Você vai ter que ter uma polidez no vocabulário bem maior que uma conversa com um amigo decidindo qual filme que vai ser visto. Você vai pedir um Big Mac ou você vai pedir um outro sanduíche qualquer. Então esse é o papel, né? Primeiro papel do Business English, trazer mais recursos vocabular para que vocês, né, tenham essas relações, né, tenham na comunicação, né, essa relação
mais próxima, com um vocabulário mais polido. E esse vocabulário, apesar do nome business, né, esse vocabulário, esse conteúdo, ele não é só para o cara que trabalha com negócios propriamente, né? A ideia de business fica muito atrelado a profissionais do mercado financeiro, e não. Isso aí é uma rotulação assim, indevida. A ideia do business estar ligado a pessoal do mercado financeiro também, mas todos os postos em qualquer corporação, né? A secretária, né? A pessoa que atende o telefone lá da recepção, né? O diretor, os analistas, os técnicos, e passa por um conjunto de abordagens que é desde como atender um telefone de maneira adequada, transferir uma ligação, são frases mais precisas, como você pede para alguém, pergunta se alguém quer deixar um recado, como você transmite esse recado. Então você ensaia diversos cenários para isso. Além do mais, você tem a oportunidade de treinar, né, simular entrevistas de emprego, dinâmicas de grupo em inglês e participação de conferências e reuniões, né, negociação inclusive, apresentando algum relatório, algum projeto em inglês para uma determinada plateia ali da sua empresa ou externo à sua empresa. Então, há de convir que você tem que ter uma polidez, e não é só a questão do vocabulário. É um conjunto de técnicas que são, né, de certa forma, bem encaixadas e adequadas para cada uma dessas situações. Então, é esse o papel do business. Dar uma polidez vocabular maior e lhe deixar, né, de certa forma, bem treinado, né, bem, né, ajustado para essas circunstâncias todas envolvendo o trabalho. Você faz isso de uma forma mais tranquila, porque você sai às vezes anos e anos de curso de inglês, e quando chega nesses locais, né, de maior demanda profissional, você fica meio enrolado com o vocabulário que você usa, porque o curso não tem esse viés de trazer alguma coisa mais profissionalizante. E, bem, são vários motivos, né, que levam os cursos de inglês a não ter esse tipo de conteúdo, né? Primeiramente porque você requer um pessoal que tem professores que tenham, né, um treinamento específico nessa área, barra vivência no mercado profissional. Muita gente que trabalhou, né, tem outras profissões, também é professor, então o cara, né, vive o dia a dia de uma multinacional. Eu particularmente vivi, né, dia a dia de mais de uma multinacional, trabalhei, eu falava inglês absolutamente o dia inteiro, né, a comunicação minha profissional, exceto com um colega do lado, né, sentado, o meu chefe ali, o superior em português, que estava aqui no Brasil, mas qualquer cliente, fornecedor, enfim, e-mails eram todos em inglês, o registro de toda a documentação era todo em inglês, né, e também tive essa oportunidade de trabalhar fora, em um escritório, numa parte operacional de uma empresa, né, nos Estados Unidos. Então isso tudo me trouxe um know-how, além de ter trabalhado em um curso que é próprio, né, mais de um, na verdade, foram dois, por bom tempo, que era próprio em Business English, né, que ficava em diversas empresas grandes aí, trabalhando e fazendo treinamento com profissionais de diversos níveis para fazer essa colocação deles dentro do cenário do inglês comercial, ok? Então esse é o viés do Business English, o porquê disso, tá? E também só um adendo, ele não é voltado somente para business, tá? Ele é usado no mundo acadêmico. Portanto, se você... mas a minha ideia, o meu plano de vida passa por uma questão mais acadêmica, eu quero fazer um mestrado no exterior, um doutorado, você vai se referir aos seus orientadores, a todo o corpo docente, a direção, né, da universidade que você for, seja Harvard, Yale, ou qualquer universidade até um pouco de menor expressão, seja nos Estados Unidos, Canadá, né, no Reino Unido, na Oceania, lá, Austrália, Nova Zelândia, qualquer uma delas você vai tem essa necessidade de ter uma colocação um pouco mais formal. Exceto se você for fazer graduação, né, e realmente não pesa tanto essa necessidade. Excelente se você realmente já tiver
mas se for para já uma especialização, já coloca que você é um profissional da área. Então requer uma linguagem um pouco mais elaborada, um pouco mais específica, ok? Então, fora essas questões, por que estudar Business English? Essa é a grande questão, né? O porquê disso. O Business English é, em primeiro lugar, representa o quê? Dinheiro no seu bolso, né? Falando em linhas gerais. Você estudar o inglês de uma maneira mais genérica para entender filmes e séries é excelente, né? Não tem nada de errado com isso, acho que é bem nobre. Entretanto, se você não consegue entender um filme sem uma legenda, ou sem colocar lá uma versão dublada do filme, isso você consegue resolver de outra maneira. Com o controle remoto na mão, você resolve isso em questões de segundos. Entretanto, se na sua carreira você está necessitando de falar inglês para um posto, ascender a um determinado posto, ou uma vaga em uma outra empresa que lhe interessa, isso aí você não consegue resolver rápido. Então, o business ele tem esse viés exatamente, né, de trazer mais recursos para você, porque uma vez que você está mais qualificado, você consegue chegar a postos mais altos, né, mais largos. E com isso, o que acontece? Uma vez assimilada essa questão do Business English, isso traz uma grande vantagem competitiva no mercado, porque a parte técnica realmente ela é conhecida por muitas pessoas, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas parte técnica com mais formação em inglês e uma modalidade, uma habilidade de fazer uma comunicação de maneira cortês em um ambiente empresarial, isso aí traz uma grande vantagem, porque você não vai temer, já recebeu todo um treinamento, não vai temer se reportar um gestor, né, um gerente, né, internacional, né, um cliente grande no exterior. Então você já tem esse viés todo e sabe se reportar de maneira adequada, de maneira polida, usando as palavras adequadas para isso, né, usando as expressões adequadas, não falando mais do que deve, nem falando menos do que é necessário. Então essa é uma questão que prepondera no Business English, né? E te traz uma grande vantagem. Eu vou colocar um exemplo aí de uma pessoa que eu conheço que me reportou a seguinte situação. Ela trabalhava com petróleo, né? Era do nível área técnica, trabalhava embarcado e era muito experiente na área. E ele e alguns colegas, né, sempre embarcavam na mesma questão do turno lá, naqueles 15 dias dentro e fora. Eles sempre eram a turma que acabava embarcando junto. Só que nenhuma das pessoas que eram mais experientes tinha um conhecimento numa abordagem de inglês, né, mais técnico, mais voltado para isso. E um dos rapazes, inclusive, era até o mais novo deles, né, que tinha entrado para essa turma aí do embarque. Ele já tinha trabalhado numa empresa que falava inglês, então uma área fora um pouco da área, né, dessa área que era mecânica, né, dentro de plataforma. Mas ele era o menos experiente em mecânica, mas ele tinha essa abordagem de inglês, ele conseguia conversar com uma certa serenidade com os estrangeiros que estavam lá embarcados. E ocorre que nessa coisa de conversar, bater um papo, ele, ao desembarcar, ele já foi convidado por um supervisor lá dessa empresa estrangeira para uma vaga oportunidade na empresa deles. E olha que coisa, tecnicamente ele era o mais fraco, né, entre aspas, aliás, menos experiente dentre todos, e conseguiu essa oportunidade justamente porque ele conseguia se comunicar em inglês de uma maneira que era eficiente dentro do ambiente de trabalho. Não era aquela coisa de I think, yes, I do, my name's. Não, ele tinha uma abordagem mais business, né, mais corporativa. E o cara conseguiu, era jovem, solteiro e tal, ele embarcou na China. Então eu sei que era uma batida bem pesada, assim, 48 dias embarcado. A cada ciclo desse ele recebia equivalente a $20.000. Pô, quem tá ganhando isso, entendeu? É difícil, mas há de convir que, né, uns 5 ciclos desse ao longo do ano, $500.000 em dinheiro, quem tá ganhando isso? Perdão, $100.000, perdão, $100.000 em dinheiro, 5 ciclos desse aí, pô, dá R$500.000. Quem tá ganhando R$500.000 por ano? Eu acho muito difícil, né? E isso aí não é um ano inteiro, né? Efetivamente foi bem menos tempo. Mas
ele acabou realmente tendo essa vantagem competitiva justamente por ter o inglês nessa abordagem mais voltada para business. E o conhecimento técnico, como eu falei, era abaixo dos demais. Então, isso aí não realmente só trouxe vantagem. Agora vamos a outra vantagem competitiva do Business English, né? Outra vantagem, além da competitiva, perdão, que pode trazer para vocês, que é a língua utilizada na tecnologia. E tecnologia, que eu digo, não somente tecnologia de mexer com software, não, de novos equipamentos, né? Novas descobertas, de novas tecnologias de maneira geral, novos projetos. Você tem normalmente as matrizes, né? A tradição do nosso país não é um país que investe muito em ciência, né? Tecnologia. Não vou aqui discutir questões políticas, mas isso historicamente é claro. As universidades sempre sofrendo, sempre se arrastando, os recursos, né? Os recursos não são suficientes para dar conta da manutenção, universidade privada nem sempre envolvida em pesquisa, enfim, tem todo um histórico ao redor aí. Então a gente basicamente depende muito, né, da tecnologia estrangeira para funcionar, né? Então as inovações elas são, né, a grosso modo estrangeiras. Então a gente acaba tendo uma dependência, né, de fazer a leitura daquele manual, daquele conteúdo em inglês e via de regra, né, trabalhei em algumas empresas de tecnologia, isso aí era fato, a gente ter que falar com o fornecedor o tempo inteiro para poder, né, fazer a coisa funcionar, para conseguir adaptar alguma situação brasileira, alguma realidade. E essa comunicação, e normalmente o cara que trabalha numa fábrica, de seja o que for, no estrangeiro, é um cara altamente focado naquilo ali, né? Seja até no Brasil, você pega um cientista aí, um engenheiro, né, nuclear, alguém que seja muito focado, a linguagem daquele cara é altamente técnica, é altamente voltada para aquela realidade dele. Então, se você, né, fica com uma abordagem muito genérica, a comunicação talvez seja né, dificultada. Então, esse viés do inglês comercial, ele também traz essa vantagem, né, na utilização da tecnologia, novas tecnologias, e isso, né, muitas das vezes pode acabar gerando uma oportunidade maior dentro da empresa, né, um projeto que porventura, né, surja e fala, pô, fulano fala inglês, né? O cara consegue se comunicar. Então acaba que gerando que oportunidade. Nem talvez tecnicamente nem fosse a pessoa mais habilitada para isso, mas o cara já está aqui, conhece todo mundo, fala inglês, vai ele mesmo, né? A teoria do menor esforço, e talvez isso para a pessoa seja a grande oportunidade da vida dela. Então, assim, aprender com foco, é aquilo que você quer. Eu falei no começo do vídeo, né? Você às vezes aprender a falar quais tipos de filme você gosta, se você gosta de fruta assim, fruta assada, ótimo, excelente. Você for viver um dia a dia nos Estados Unidos, ou qualquer país de língua inglesa, vai lhe ajudar. Mas se for optar por uma abordagem, aprenda aquela abordagem que pode trazer um retorno financeiro, porque aprender, né, sobre frutas, legumes, tipos de filmes, de sessões de jornal, isso aí você vai aprender no dia a dia, sem lhe trazer maiores danos financeiros. Um outro ponto que é muito verídico, viagens corporativas, sobretudo para quem gosta muito de viajar. Trabalhei um tempo numa multinacional francesa, né? Não vou citar o nome aqui porque não é o caso, e acabou que elas precisavam de um cara com determinado perfil, né, numa linguagem lá de programação muito específica, para acompanhar a empresa num projeto de implementação. A empresa tem presença em 200 e poucos países, a empresa que eu trabalhei. E para juntar um grupo, o cara ficar rodando aqui, início essa é a América do Sul, né, os pontos da América do Sul, mas tinha que ser um cara que falasse inglês. Cara, o cara era pouco experiente. Ele conhecia um pouco daquele software, foi treinado para conhecer um pouco mais, mas o inglês dele era bom, muito bom, né? Ele conversava com a gente ali, aliás, a gente era o ponto de contato dele, né? Passou um tempo lá com a gente para conhecer. E o cara foi contratado por oportunidade que ele começou. Era só América do Sul, aí já começou indo para o Chile, foi para Buenos Aires, eu sei que a coisa estendeu, o cara foi para o Caribe. Eu falei, caramba, por que eu não me candidatei a essa vaga, né? O camarada começou ali, daqui a pouco postou umas fotos em cada ilha paradisíaca. E, óbvio, trabalhava bastante, mas as viagens tudo pago, quer dizer, o cara conheceu, pode botar aí na
na ponta do lápis, no mínimo uns 10 a 15 países aí, e por conta da empresa, né? Para trabalhar uma parte do dia, outra parte do dia para passear. Então isso pode realmente trazer uma oportunidade gigantesca, né, nesse quesito. Bom, e um outro ponto, esse ponto é bem delicado, é a questão do networking. Networking é extremamente importante, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia. Está todo mundo parado, né, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no mercado, né, futuro, seja até privado, até o pessoal do serviço público está temendo um pouco, né, se vai ter redução de salário, não vai ter, como é que vai ser isso, né, quem tem estabilidade, ok, quem não tem, se vai demitir, enfim, está todo mundo, né, realmente com o pé atrás do que pode vir a ocorrer. Agora, contato, né? Realmente é aquele velho ditado, né? Quem tem amigo morre pagão. Se você tem contatos, networking, né? Evidentemente uma boa relação, a maior parte das oportunidades de trabalho que surgem, elas não são anunciadas. Isso aí é um fenômeno mundial, não é só do Brasil. A maior parte das oportunidades de trabalho é alguém que conhece alguém que indica, pergunta pro cara, pô, conhece alguém que trabalha com isso assim, assim? E, conheço um cara aqui, vou mandar o cara vir aí se ele tiver interesse. Não havendo ninguém, né, ou sendo uma vaga que tenha condições muito adversas, aí essas vagas passam a ser anunciadas, né, elas começam a aparecer né, nos outros meios, né, site de vagas, né, que aí aparece uma vaga única, são 5.000 candidaturas, enfim. A questão o networking é fundamental. E por que eu estou falando isso? O inglês é justamente uma ferramenta para aumentar seu networking. Não sei a pretensão, né, de quem vai assistir esse vídeo, está aqui na live assistindo, ou for assistir no YouTube posteriormente, se tem a pretensão de ir para o exterior. Mas não é só ir para o exterior. Há diversas empresas, né, talvez não esse ano, mas mais à frente, mas enfim, isso é uma questão atemporal. Diversas empresas estrangeiras, elas têm interesse em investir, né, fazer seu dinheiro circular no Brasil ou em diversos locais. E não estranhe que eles procurem mão de obra local qualificada que seja o ponto de contato deles. Então imagina qual é o melhor cenário, né? Você querer investir num país estrangeiro. Você vai contratar alguém que é local do país, ou seja, qualquer problema burocrático, essa pessoa está mais adaptada, né, à realidade dali, no caso do Brasil, né? Imagina, entrar em contato às vezes com o cartório por conta da documentação, essa burocracia que nós estamos acostumados. Imagina isso na cabeça de um alemão, por exemplo. É impensável saber essa burocracia aqui. Para eles não existe. A coisa é muito mais dinâmica, muito mais prática. Então contrataria um local, né, para trabalhar para uma empresa estrangeira, mas sendo que vai ter que se reportar para eles em inglês. Não importa que a empresa seja alemã, francesa, via de regra, todo feedback que você dá é em inglês. Conheço diversos casos, né? Sobretudo pessoal programadores, mas pessoal de diversas áreas que trabalha para empresas estrangeiras. O pessoal trabalha com engenharia mecânica, né? Na universidade que eu trabalhei aqui. E até hoje, consultoria, eles dão um retorno todo em inglês pro empregador lá. Vira e mexe, os caras retornam ao país para fazer um balanço, ou mexer no contrato. Mas é importante isso, porque além de você ter oportunidade de ir para fora, né, fazer o contato por fora, você ganha novas oportunidades de trabalho, né, ainda sem sair do Brasil. E você conhece pessoas de fora, sem sair, usando aquela ferramenta que para mim é uma ferramenta incrível, né? Hoje é o LinkedIn, porque muita gente pensa que o LinkedIn é só um Facebook voltado para emprego, né? Cara, muito pelo contrário. São ferramentas, são recursos incríveis que ele possui dentro. Eu tenho estudado bastante sobre o LinkedIn e todas as funcionalidades, os recursos, inclusive mais à frente eu vou gravar um vídeo específico falando do LinkedIn, vou sair um pouquinho, né, do inglês, vai ser só, né, LinkedIn, como visto que a gente trabalha com business, né, inglês voltado para o trabalho, mercado de trabalho, eu vou pensar só, né, fazer um vídeo focado nisso. Então, pessoal aí que fique atento no canal, quem tiver interesse, né, estou vendo vários vídeos, vendo muita gente boa falando, compilando todas essas informações para fazer um vídeo único aí que haja mais conciso, né, em termos de preenchimento, candidatura, como agir. Conheço, né, dentro da minha casa minha esposa já aconteceu isso mais de uma vez,
de ter um perfil bem preenchido, né, com base um curso, um treinamento que, né, que ela fez aí no LinkedIn online, e os empregadores assediaram ela, perguntaram, ela nem sabia que essas empresas existiam, se ela tinha interesse em trabalhar, e eles vão atrás mesmo, isso aí é fato. Então, assim, o fato de você ter o network em inglês, falar com pessoas lá de fora, colocar essa possibilidade de você se comunicar, por exemplo, você está numa área qualquer aí, sei lá, pensar numa área aí, biólogo marinho, né? Foi a primeira coisa que vem na minha cabeça, mas serve para qualquer área. Você começa a conversar com os outros biólogos marinhos que tem aqui no Brasil, né? E começa a publicar material, eles publicam o conteúdo deles, você publica o seu, comenta em cima do conteúdo deles e vice-versa. Ou seja, é uma pessoa ativa na rede. Imagina a possibilidade de você fazer o mesmo a nível mundial. Ou seja, o biólogo marinho lá de qualquer grande centro de pesquisa no mundo inteiro vai publicar em inglês. Você, normalmente as pessoas, né, tendem a ter um Facebook em português, um LinkedIn em português, outro em inglês, e acaba que usando o inglês para fazer um networking com essas pessoas. Porque toda hora você escreve, publica, curte, e acaba que seu nome está sempre ali rodando ali em torno, e qualquer oportunidade vocês trocam a mensagem e tal. Então, assim, nunca sabe, entendeu? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, isso aí você troca informação. Não é só questão do trabalho em si, mas informações profissionais, inclusive. Uma modernidade, por exemplo, que pode estar havendo na empresa, né, lá fora. Você, por ter essa troca, ter uma informação, né, um pouco mais antecipada em relação ao mercado aqui. E você, quem sabe, você pode ser a porta, né, para trazer essa inovação para a sua empresa. Imagina, o teu ranking, né, o teu conceito dentro da empresa como subiria. Ou, quiçá, outras oportunidades, né, por ter um conhecimento que a maioria das pessoas não tem, né, e é um conhecimento de grande demanda aqui no mercado. Então, assim, o networking, né, ele tem vários braços, né, você pode fazê-lo de várias maneiras. Essa questão do você preencher também, me lembrei um caso aqui do curso que eu fazia, uma menina, pode ser que a menina tinha 22 anos, 22. Ela falava muito bem inglês, né? Fez intercâmbio e tudo mais. O pai também falava, a empresa, enfim. Ela tinha tinha um conhecimento mais vasto no conteúdo e ela criou um LinkedIn em inglês, começou a postar, fazer essa troca profissional, mas ela falava na época que era mais para praticar também o inglês dela, porque ela não falava muito no dia a dia, né? Naquele momento não estava falando mais, e ela queria também testar essas coisas de mercado, né? Como é que estava aqui no Brasil, como estava lá. Gente, é inacreditável, parece que é mentira. Nessa brincadeira dela, uma empresa do norte do Canadá, né? Tem esse problema do frio, mas enfim, entrou em contato e perguntou se ela tinha interesse em trabalhar com eles. Porque tinha visto o perfil dela, ela publicava bastante coisa e tal, e se ela atendia, enfim, gostaria de participar do processo seletivo. No primeiro momento ela ficou meio assustada, não sei e tal. Não, você já tem, né? Aí o pessoal, até a coordenação lá do curso, falou, cara, arrisca, assim. Por hora todo o processo seletivo é via Skype, né? Não vão pedir para você ir até lá. E ela foi conversando, conversou com todas as, não sei quantas etapas foram, mas toda a linha inicial, até que chegou tipo segunda ou terceira pessoa lá, falou, agora tá tudo certo, só que o diretor quer falar com você, ele quer te ver antes de contratar. E falou, só que tem um porém, ele quer ver ao vivo. Sim, a vaga já está encaminhada. Só a menos que você tenha um surto psicótico na frente do cara, a vaga é sua. E no momento ela até passou por uma situação complicada, porque ela não tinha o dinheiro, falou, vou pedir um empréstimo, eu tenho como conseguir esse empréstimo, mas se eu não conseguir a vaga, eu vou ficar sem a vaga, ainda com dívida no banco. Falou, cara, vai, se você não for, vai ficar, né, pensando, se eu tivesse ido, como seria? E foi, e deu tudo certo, cara. A empresa patrocinou toda a documentação dela, tá lá até hoje. Já estava para tirar residência permanente, morava num lugar bem frio, né? Já estava indo para outro lugar bem mais tranquilo, assim, pouca neve, né? Uma vida urbana mais agitada, ou seja, são fases da vida. Isso propiciou justamente por ela
ter uma desenvoltura no inglês, né? E saber escrever com um viés mais profissional, e acabou chamando a atenção, né, de empregadores lá fora que precisavam dessa mão de obra. É bem comum países desenvolvidos que não têm, né, um quantitativo de pessoas elevado, acabar buscando essa mão de obra, né, em países como o Brasil e outros mais. É bem capaz isso de ocorrer, assim, bem viável. Então, são situações que ocorrem rotineiramente, ok? Bom, e vamos lá. A questão da promoção e valorização do salário. Pesquisa da revista Exame, tá? Não veio da minha cabeça, não. Li antes de falar. Via de regra, a mesma vaga, quando contrata alguém dizendo que precisa que esse alguém também fale inglês, deixa eu me explicar. Ele vai procurar um engenheiro elétrico, por exemplo. E quando essa vaga fala, cara, eu preciso de um engenheiro elétrico com a experiência X, né, que é a mesma experiência da outra vaga em inglês, só que além da experiência X, ele precisa do inglês, que o cara fale inglês e consiga redigir e-mails em inglês, se comunicar em inglês com clientes. Essa vaga é pelo menos 30% mais remunerada que a posição anterior. Então vejam, não é uma oportunidade à toa, eu digo pelo menos 30%. Então, assim, isso aí é um retorno muito, muito bom, né? Em vista do que você vai investir de tempo e dinheiro, né? Não é tanto tempo assim, levando em conta a vida, né? Toda a nossa vida escolar, até chegar a uma universidade. O tempo que você com foco de inglês é muito curto, né? Foi tempo que a gente passava 7 anos estudando para conseguir dar os primeiros passos. Hoje a gente tem muito mais ferramenta, né, do que tínhamos no passado. Então, um tempo bem mais curto, né? 1, 2 anos, a depender da sua dedicação, e você já conseguir 30% a mais dos seus rendimentos, pelo menos, acho que pensar isso a longo prazo aí de 10, 15, 20 anos, é um retorno excelente, né? Você pagou com sobra aquele investimento que foi feito, não é? Bom, outro ponto é a língua das ciências, né? É aquela teoria das portas. A teoria das portas é a seguinte: você tem diversas portas e atrás dessas portas tem um conhecimento atrás delas. Mas você tem 6 portas. Atrás dessas 6 portas está todo o conhecimento do mundo dividido entre elas. Somente atrás de uma dessas portas, todo o conhecimento está originalmente ou traduzido em língua portuguesa. E atrás das outras 5 portas, o conhecimento está em outra língua e, via de regra, traduzido para o inglês. Então pensa o seguinte: só com português você tem acesso a conhecimento de uma porta. Com o inglês, você atinge 5 a 6 dessas portas. Então, assim, o acesso a conhecimento que a gente tem é vastíssimo, é muito maior. É só pensar que as publicações acadêmicas, elas são necessariamente traduzidas em inglês. As do Brasil ou de outros países não falantes de língua inglesa. Agora, uma parte muito pequena delas, elas são traduzidas para português. E conhecimento de qualquer área. Então, pensar que, né, o conhecimento acadêmico, para quem conhece a abordagem inglesa, é muito maior, né, do que quem ficar focado em uma língua só. E nem sempre somente a abordagem de leitura, né, pode te garantir, né, uma melhor sorte nisso aí. Bom, gente, agora com relação a isso tudo, né, tirando um pouco essa questão acadêmica que eu falei, mas se você parar para pensar, avaliar a situação das possibilidades de viagem, ter um projeto na sua mão, você ser o pioneiro, né, através do networking, ter um conhecimento de um conteúdo novo, ou ser o ponto focal de alguma empresa estrangeira, ou né, aqui no Brasil, seja ele cliente, ou seja ele seu próprio empregador, ou você ser talvez um único funcionário do seu setor lá que fale inglês e esteja à frente de um projeto ou de alguma coisa, ou toda vez que algum determinado cliente liga, é sempre com você que vai falar, porque é o único que consegue, né, dar conta disso aí. E isso aí já aconteceu comigo diversas vezes.
né? O lugar que eu trabalhava que ligava, o cara já via na bina um número, via que era de fora, todo mundo levantava a mão, atende aí pelo amor de Deus. Então, é comum. Isso, todos esses fatores, gente, gera consequentemente uma coisa para vocês, cara. É estabilidade. Não é essa estabilidade que eu estou falando do serviço público, 5 anos preso. Mas pense que é o seguinte, o cara, o seu empregador, o seu chefe, né, ele não vai acordar do dia pro outro porque olhou, não gostou da sua camisa e vai demitir, a menos que o cara seja louco. Porque ele tem uma dificuldade dentro do setor, e essa dificuldade é latente em todos os setores. Tá? Pesquisas comprovam que somente 5% dos brasileiros qualificados para o mercado de trabalho falam inglês. Tá? E nem todos são fluentes, não. Falam algum inglês com a capacidade comunicativa. Eu falei 5%. 5%. Ou seja, todos os outros 95%, né, não estão nesse grupo. Pensa no privilégio que esses 5% têm se eles só fizerem o essencial. Não precisa ser muito além do que é pedido. Se ele já faz o essencial um pouquinho mais, ele já tem uma certa estabilidade no trabalho, porque esse cara dá conta do trabalho e quando tem um cliente estrangeiro ali, ele resolve a situação. Então, assim, é natural que pense que você já tem uma tranquilidade um pouco maior. Óbvio que não vai deitar em berço esplêndido e achar que a vida está resolvida só porque você fala inglês. Mas traz uma certa tranquilidade, porque você consegue caminhar num patamar um pouco diferenciado, né, em termos profissionais. E estou falando muito sobre questão de emprego, porque a tecla que eu bato, tá? O inglês tem que ter um propósito, tem que ter uma motivação. E hoje, assim, as pessoas estão precisando de trabalhar, estão precisando de grana, né? O cenário hoje é um cenário de caos, mas já esse cenário vai reverter, né? Vai estar todo mundo de volta às ruas e a gente vai estar trabalhando e as empresas vão voltar a crescer e cada vez mais vai precisar de mão de obra qualificada. Eu assisto muitos vídeos do pessoal de RH falando que provavelmente após essa virada vai ser uma oportunidade das pessoas, né, das empresas começarem a selecionar mais os funcionários que vão contratar. Então, talvez exigências que não havia antes, eles vão passar a ter, né, como o cara falar o inglês, como outras habilidades. Então, é o momento de pensar em se qualificar. E quando chegar toda essa virada, você já se apresentar para o mercado diferente, né, desse caos todo inicial. Antes desse caos todo inicial, ok? E, por último, para finalizar, a gente fica falando muito sobre ser empregado, ser funcionário. Mas quando você é autônomo, né, você é empreendedor, gente, o mercado está aí. Você pode ter clientes de qualquer parte do mundo, dependendo da sua área, né, do seu trabalho em si, mas nada impede que você tenha clientes de qualquer parte do mundo. Conheço alguns, um ou dois, que trabalham com desenvolvimento de software, eles só trabalham para empregadores estrangeiros. Eles têm um CNPJ ali e só prestam serviço para os caras de fora. E recebem em dólar por isso. Então, assim, imagina o seguinte, para quem está pagando em dólar, mora lá fora, é indiferente o valor do câmbio aqui. Né? O americano te paga $1.000 para ele todo mês $1.000 para ele continua sendo $1.000. Agora, olha o valor do câmbio que está agora. Né? Hoje, se não me engano, estava em torno de 5,70, né? Na data de hoje, né? Da gravação desse vídeo. Se o cara tem um contrato de, sei lá, que ele ganha $3.000 há tempos atrás, esses $3.000 aí a 2 e pouco, era, sei lá, R$7.000, R$8.000. Hoje, gente, tá com R$17.000, 16, R$17.000. Então, assim, é loucura isso, né? Você passou a ganhar muito mais sem ganhar mais. Ganhando a mesma coisa. Então, pensem nisso, tá? Essa questão do Business English, o porquê aprender Business English. É por isso, esse é o motivo de eu gastar boa parte da minha energia no Business English, porque eu acredito no potencial de transformação que isso tem na carreira das pessoas. Então, gente, esse é o meu recado, tá? E estamos aí para mais vídeos em Business English, né? Conteúdo, vocábulo, ainda que seja expressões, palavras, né? No meu Instagram, hipop.inglês, tá lá o conteúdo, eu vou estar sempre colocando lá, né? Às vezes eu coloco conteúdo mais generalista também, porque o pessoal quer, mas o nosso foco de trabalho é sempre voltado para isso. E lembrando que a necessidade,
da necessidade do Business English, né? Ela é voltada para o mercado, mas para você aprender esse Business English, você não tem que já ser fluente, não. Você pode começar num nível bem tranquilo, ali no iniciozinho intermediário, do básico ali, e dali você já parte para abraço. Não tem essa demanda, tem que estar fluente, não, nada disso. Realmente vocês podem já decolar e alçar voos mais altos a partir daí. Bom, deixa à vontade, se algum de vocês tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-las, tá? Eu sempre deixo à vontade, pode colocar aí quem quiser falar alguma coisa, ok? Se sentir necessidade ou alguma dúvida que surja posteriormente, pode entrar em contato comigo por qualquer meio, tá? O meu Instagram, ou seja lá a lacuna do vídeo lá do YouTube, pode ser pelo Facebook também, o meu e-mail lá, o contato@ipop.com, popinglês.com, né? contato@ipopinglês.com. Fique à vontade, tá? Estou sempre disponível aí, eu prometo responder o mais rápido possível. Ok, gente? Bom, agradeço a presença de todos vocês. Lembrando aí, se quiserem rever algum ponto, quiser indicar alguém, essa live vai ficar disponível no YouTube, tá? Hoje mesmo, finalzinho da noite, ela deve estar no ar lá, para quem quiser assistir, ok? E amanhã tem conteúdo novo lá. Quem estiver acompanhando Quarentena do Inglês, tá lá mais uma aula, vou subir amanhã aí para vocês. Ok, gente? Muito obrigado, uma ótima noite e até amanhã. Durma com Deus. Grande abraço.